Minha gente, não transforme a tua casa numa loja de móveis usados. Vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero. Eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa assim como vocês. Isto daqui vai gerar polêmica, sim. Não estou falando nada contra lojas de móveis usados. Eu estou falando que você não deve transformar a tua casa numa loja de móveis usados. Assim como vocês, eu também assisto YouTube, assisto alguns canais, ali, me inscrevo em alguns canais. E ontem me chamou a atenção um canal que eu sigo, e ela geralmente mostra algumas casas e ela estava mostrando a casa de uma das inscritas dela. E nesta casa, eu acho interessante, gente, eu não tenho nada contra comprar móveis usados. Eu não tenho nada contra. Eu acho que é ótimo, é perfeito. Porém, existe uma coisa assim que a gente tem que cuidar, tá? É transformar a nossa casa numa casa como se fosse uma loja de móveis usados. Por quê? A nossa casa, ela tem que ter uma coisa, ela tem que ser agradável aos nossos olhos. E assim, aquilo que é agradável aos nossos olhos, quando você olha para casa ali, olha para aquela sala, olha para aquela cozinha ali, ela tem que ser agradável. E tudo que é agradável aos teus olhos quer dizer que tem uma boa energia. Nós não falamos em Feng Shui aqui? Sim, nós falamos em Feng Shui. E esta estética, eu não estou falando de imóveis luxuosos, nem móveis novos, gente. Eu estou falando numa certa estética. Ela tem que ser agradável. Vamos pensar assim. Uma casa pequena, e você coloca móveis muito grandes, existe ali uma coisa assim que você diz assim, nossa, parece que socou alguma coisa dentro de um pequenininho, não fica esteticamente, não fica bom. Tá? Eu não estou falando aí nada contra ter coisas usadas, mas sim em estética. Vamos lá pegar agora uma sala muito grande e ter móveis muito pequenininhos. Então nós temos que cuidar na proporção, gente. A primeira coisa para ter esta, como eu digo assim, estética agradável é a proporção em relação dos móveis em relação ao tamanho do cômodo. Então, móveis muito pequenos em um cômodo muito grande, esteticamente que não fica bom. Móveis muito grandes num ambiente ali, num cômodo muito pequeno, também esteticamente não fica bom. Mas agora, quando você entra em certos modismos, sim, eu digo que é modismo, tá? Porque ontem eu assistindo esse vídeo ali, eu vi que não, a vida dela antes não era isso. Ela entrou numa onda, esta senhora ali que estavam filmando a casa dela, ela entrou numa onda de ir lá e comprar em antiquários, em comprar em lojas de imóveis usados, ir lá e comprar brechó. Então ela tinha uma sala grande, e ela foi encostando vários tipos de móveis, gente. Ali, sem cuidar um pouquinho nessa questão estética, sim, porque era uma sala e ela foi ocupando todas as paredes daquele cômodo, parede por parede, com móveis muito diferentes. E eu acho que não tem problema você misturar essa questão dos móveis ali. Não era questão de um móvel ser lá da década de 40 e outro da década de 80, outro bem mais moderno já aqui na nossa época. Eu não vejo nada disso. Mas é ela ter preenchido assim, sabe, espremido os móveis assim, como se fosse uma loja de móveis usados. Ali tinha uma cômoda grande, depois um balcão de uma outra época, mas, gente,
Nenhuma dessas peças ali tinha assim um carinho. O que que é um carinho ali? Que você fez um cuidado com aquela peça. Você via que estava precisando de limpeza, se via que estava precisando de fazer algum reparo naquela peça e foi colocando assim. E como aquela sala era grande, o meio da sala ali vazio. Eu fiquei pensando, mas parece assim que era uma exposição de loja, não era uma casa. Casa você vivencia aquele lugar, você não coloca ali como se fosse um depósito ou como se fosse uma loja para vender. Me chamou muito a atenção isso. E daí eu percebi que tem muitas pessoas fazendo, sabe? Tinha uma cristaleira linda, 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 que deveria estar numa parede e só aquela cristaleira ali, para mostrar a beleza daquele móvel, para mostrar a beleza das peças que tinham dentro. Eu fiquei me perguntando assim, qual era a finalidade daquilo? Porque se era um depósito, porque não tinha um lugar para se sentar ali, para sentar, para você poder admirar, não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha uma poltrona, era só móveis colocados ali. Então, tinha um roupeiro, tinha balcões, tinha cristaleiras, não uma, tinha duas cristaleiras, e tudo ali preenchendo todas as paredes. As 4 paredes estavam com móveis ali e um espaço, um vão muito grande no meio. Vocês entendem já, né? Que ali faz um fluxo, não? Um fluxo acelerado ali naquele móvel. Faz um fluxo acelerado dentro daquele espaço, dentro daquele cômodo. O que mais me chamou a atenção foi quando ela abriu a porta, era uma porta balcão, assim, ela abriu a porta e deu de frente para o quarto. E quando você dava uns passos ali, abrindo aquela porta, já vinha a cama. Então quer dizer que o fluxo já cortava a cama. E esse quarto, gente, era quarto banheiro, tudo aberto. Quando você olhava lá no fundo do quarto, bem, se você fosse mapear esse quarto ali e colocar o baguá, bem lá no canto dos relacionamentos tem um vaso sanitário. Eu fiquei muito preocupada, gente. Mas eu fiquei bem preocupada com as pessoas que moram, que dormem naquele quarto ali. Não faz o menor sentido, gente, um vaso sanitário aberto para dentro do quarto. Nós que cuidamos tanto do nosso banheiro, lá não deixamos a porta aberta, principalmente quando formos dormir. Não tem lógica de você deixar a porta do banheiro aberta quando você está dormindo. Durante o dia, tem situações que durante o dia, sim, nós deixamos a porta aberta. Principalmente quando você tem pets, quando você quer trazer a luminosidade para dentro, a luz do dia para dentro da tua casa. Então, nós podemos deixar ali, mas nós temos certos cuidados. Agora, você pensa num quarto, ali aonde tinha banheira, tinha chuveiro, tinha um vaso sanitário, tinha pia. Ela tinha 4 pontos de entrada e saída de água. Ali havia a pia do banheiro, um chuveiro, que era só uma cortininha que ela puxava ali, uma banheira, que não tinha proteção nenhuma ali naquela banheira, e ainda o vaso sanitário, tudo aberto, gente. Me deu uma vontade de dizer, meu Deus do céu, essa pessoa vai ficar, quem dorme ali vai ficar esgotado, mas esgotado muito rápido. Conceito aberto, gente, para banheiro é só para casas lá de veraneio que se ficam umas semanas lá, mas com você viver numa casa em conceito aberto de banheiro para o quarto não faz o menor sentido. Aí também tinha um guarda-roupa daqueles bem antigos, daí pegava um espaço ali que não fazia muito sentido com os móveis que estavam, vinha outro roupeiro lá, e depois lá no banheiro tinha um outro roupeiro lá, perto
também preenchendo ali como se fosse uma venda de roupeiros. Nada contra comprar móveis usados. Não tenho nada contra comprar móveis usados, móveis antigos, gente. Mas fazer da tua casa ali uma coisa assim maluca. Não entendi, eu não entendi. Ou pode ser que ela não viva naquela casa, né? Pode ser que seja uma casa só de exposição, mas a energia do local, gente, a energia era muito confusa, mas muito confusa. Vai gerar polêmica. Eu não estou falando aqui de comprar móveis, que eu sou contra comprar móveis em lojas de móveis usados, em antiquários, mas sim a maneira que você trata isso dentro da tua casa. A nossa casa, cada cantinho da nossa casa precisa ter uma função, a não ser que você tenha uma casa para exposição, é diferente, né? Eu tenho uma casa para exposição de vendas. Tudo bem, tá? Mas a gente não deve viver aonde a gente trabalha. Também tem isso, nós temos que separar nosso trabalho e a nossa casa. Energias diferentes, energia de trabalho é uma coisa, energia da casa é outra. Não faça da tua casa uma casa loja de móveis usados. Não tem sentido isso, gente. As energias ficam muito confusas e é um problema, principalmente se você está aí pensando em fazer banheiro em conceito aberto dentro do teu quarto. Pensa bem antes de você realizar um negócio desses. Eu sei que é polêmico, sim, é polêmico, porque tem pessoas que se levam numas loucuras, sabe? Eu não sei, mas de querer. Gente, eu não consigo entender. Eu ainda entendo uma coisa assim, quando você herda móveis, não? Lá que desmanchou a casa dos teus pais e traz aqueles móveis ali e fica dentro da tua casa, às vezes fica meio confuso, não fica confuso? Eu já passei por essa experiência quando a minha avó faleceu. A minha mãe trouxe todos os móveis para dentro da casa dela. Então, era encostado tudo nas paredes. Então, pegaram a sala, a nossa sala, que era uma sala bonita, ali bem aconchegante, e minha mãe foi colocando os móveis, tudo ali que veio da casa da minha avó, encostado nas paredes, gente, ficaram por meses. Foi feito até um corredorzinho, assim, sabe, que as camas estavam ali encostadas, então a gente tinha que se cuidar para não bater. Gente, que energia horrível que foi aquilo. Foi eu acho que foi uma das piores épocas que eu vivenciei na minha vida. Era ver aqueles móveis encostados, parecia que era uma loja de móveis usados, porque não fazia sentido ali dentro daquela. E isso que foi só numa sala. Imagine agora você pegar vários cômodos da tua casa e transformar nisso. Como eu falei, a nossa casa, cada cantinho dela precisa ter uma função, e ela, dentro desta função ali, ela tem que ser aconchegante. Se você é daquelas que coleciona, então a tua exposição tem que ser bonita, tem que ser muito bem cuidada. Tua exposição precisa ser muito bem cuidada. Você tem que ter uma cadeira ali para você sentar e observar, uma cadeira, uma banqueta ou uma poltrona para você olhar a tua exposição, gente. Cuide com os modismos, cuide com entrar nestas ondas ali. Gente, às vezes nós estragamos a energia da nossa casa querendo entrar nesses modismos. Ou às vezes daquela coisa assim, sabe? Do puro minimalismo, do clean, tudo branco, blá, 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 ou tudo cinza. Ou entrar no contrário, lá, de preencher uma casa assim como se fosse uma loja de móveis usados. Agora, quero fazer um convite para você. Se inscreva aqui no canal, que nós falamos de um Feng Shui bem descomplicado. Falamos de planejamento, organização, dessas loucuras que às vezes nós, como dono de casa, entramos ali. Vou trazer tudo para dentro da minha casa. Não faça isso, gente. Vá com cuidado, observando a tua casa. Sabe aquela coisa assim, eu chamo isso até de ganância, sabe? Sim, por que trazer tanta coisa? Sem nenhum objetivo claro? É pura ganância.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like meu. Muito obrigada.